Vamos para a notícia que é a notícia-chave aqui do nosso encontro hoje, que é sobre a Dilma estreia como presidente no Banco dos BRICS em Xangai, né? Então eu vou ler aqui um pouquinho a notícia do G1 e a gente vai comentar algumas questões pertinentes a respeito. Mas primeiro eu vou ler a notícia aqui para dar o contexto, né? Então, a ex-presidente foi à China para iniciar as atividades à frente do novo Banco de Desenvolvimento, que é o Banco dos BRICS. Essa foto tá maravilhosa, eu preciso destacar o quanto a Dilma tá poderosa nessa foto e como que isso representa realmente o retorno da Dilma como um personagem decisivo, né, e merecidamente, né, não só por o que representa a Dilma, mas pela capacidade da Dilma, né, a gente está falando de uma mulher que tem muita experiência na área da economia, que já foi ministra, que já foi presidente, e a gente também vai falar um pouquinho sobre como o fato dela ser uma ex-presidente, uma ex-chefe de Estado, joga também no tabuleiro político, né? Então, a ex-presidente Dilma Rousseff iniciou nesta terça-feira os trabalhos à frente do novo Banco de Desenvolvimento. O Banco dos BRICS, o grupo é formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, como nós sabemos, né? Na semana passada, ela foi confirmada no cargo para o qual havia sido indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ela viajou, então, à China para tomar posse à frente da presidência da nova instituição responsável pelo financiamento de projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável dos países que fazem parte da instituição. Ela visitou a sede do banco em Xangai e participou da primeira reunião como presidente. É muito simbólico ela ter ido pessoalmente e ela ter manifestado a sua total disposição em estar em Xangai, porque uma das coisas que caracteriza a antiga gestão, né, do que foi indicado pelo Bolsonaro, o Troiko, é justamente o fato de ele praticamente não ir à sede em Xangai, né? Ele trabalhou home office desde que assumiu. Se entende, tinha pandemia e tudo mais, ele estava aqui com a família, mas assim, não foi uma prioridade para ele, né, estar em Xangai e acompanhar pessoalmente. A gente sabe que hoje em dia a gente faz tudo virtualmente, mas é importante ter essa presença física num cargo de tanta importância como é a presidência dos BRICS. A Dilma, ela é a terceira presidente, tá? A terceira pessoa a ocupar esse cargo. Primeiro tinha sido um indiano, que eu não vou lembrar o nome agora. O segundo presidente indicado tinha sido o Troiko, justamente, e a Dilma acabou assumindo na metade do mandato do Troiko, né? Enfim, aqui as fotos, né, dela visitando a sede de Xangai. É importante também a gente lembrar que a Dilma, ela preside a administração, digamos, do BRICS, exercida pela presidente e outros 4 vice-presidentes que são indicados pelos demais países dos BRICS, né? Então, o mandato da Dilma como presidente dos BRICS é até julho de 2025. Cabia ao Brasil indicar um novo presidente para comandar o banco. O nome da Dilma foi aprovado por um comitê da instituição após a ex-presidente passar por uma espécie de sabatina com ministros da economia dos outros países membros do bloco África do Sul, China, Índia e Rússia. Né? O antecessor, como a gente já tinha comentado, no cargo era o Marcos Troiko, e ele é diplomata e foi indicado à presidência do Banco dos BRICS em 2020 por Jair Bolsonaro. Tá bom, gente? Então essa aqui é a nossa notícia-chave. E o que eu quero destacar? Alguns pontos, né? Primeiro, sobre a importância dos BRICS, né? A importância... Porque muita gente acaba... com um pouco de dúvida até sobre qual é a importância dos BRICS, né? Qual que é a relevância do banco, justamente porque o banco não teve digamos, uma notoriedade nos últimos, desde a sua fundação, né? Não teve muita relevância, digamos assim, por uma má administração, né? A administração indiana, ela não foi boa, não foi tão competente quanto a gente esperava, não foram desenvolvidos tantos projetos quanto se esperava a princípio. E
e nem não tem nem o que falar da administração do Troiko, que foi totalmente, anulada, né, não apesar da carta de transição da presidência do Troiko para Dilma ter ali, eh, massageado um pouco o ego do Troiko, não teve nada, do ponto de vista, da evolução para além dos projetos que já vinham sendo aprovados, né, então não tinha muito o que agregar do ponto de vista da evolução dos princípios e dos objetivos do BRICS, né. E o papel da Dilma, o que me chama a atenção, e é importante a gente falar também, é que para além da repercussão, né, da ex-presidente Dilma, ocupar um cargo técnico agora e ir para o Banco dos BRICS como economista, é a principal notícia que tomou conta dos noticiários de modo geral foi o fato, do salário dela, né, ser um salário exorbitante e tudo mais. Primeiro lugar, que o salário que a Dilma vai receber não é nada fora do comum, para a realidade desse tipo de instituição, desse tipo de organismo, né. Não é nada que fuja do que habitualmente se pagam nesse tipo de cargo e nesse tipo de instituição. E outra, descobriram agora, né, só agora que descobriram o quanto a presidência, o cargo de presidente do Banco dos BRICS, recebe, ou o Troiko recebia menos que ela, por acaso? Óbvio que não, né. O salário dela é exatamente o mesmo do Troiko, mas por algum motivo chamado misoginia, né, machismo, a gente sabe que a imprensa, não estava se importando com o fato do Troiko ter um salário milionário, mas sim com o fato da Dilma receber esse salário, né. E para além, né, do fato de ter essa característica misógina, essa característica machista, né, também tem o fato de não só ela ser uma mulher, mas ela ser uma mulher que representa tudo que ela representa, né, uma mulher que, passou por um golpe, uma mulher que conseguiu, provar a sua inocência, né, porque as contas da Dilma acabaram aprovadas depois e tudo mais. Então, é uma mulher que não respondeu a nenhum tipo de processo, para além do processo político que foi, né, um golpe institucional. E volta para esse cenário e volta num cargo estratégico, não é um cargo, não é uma embaixada qualquer, não é um cargo decorativo para Dilma, né, é um cargo decisivo, e ainda mais se a gente pensar nos BRICS como um mecanismo de fortalecimento da diplomacia brasileira, né, também coloca o Brasil de volta no tabuleiro das relações internacionais, visando a retomada do protagonismo brasileiro, né, não é um cargo menos importante, assim, por assim dizer.